Fala galera, seja muito bem-vindo. Eu sou Nathaniel Paiva, líder de engenharia, e eu quero reagir a um vídeo que me enviaram que é muito interessante sobre o Clean Code. Na verdade, não é sobre o Clean Code, você vai entender melhor, e eu acho que é legal você ver esse vídeo, dá uma olhada. Esse é o canal do Papinho Tech, e o Gustavo e o professor Isidro estão falando sobre um assunto bem interessante, que existe vida além do Clean Code. Vamos acompanhar aí. Porque assim, parece que só existe também o livro do Clean Code. É só Clean Isso. Code e Clean Arc. Beleza, mano, mas É. vamos lá. E você não Vamos pode lá. falar mal, não, viu? Não, Você não pode eu acho, questionar nada, que não, senão eu o acho pessoal vem ótimo, bater. mas assim, cara, vamos aumentar um pouquinho o leque, né? É. Por quê? Porque assim, cara, não existe. Você tá falando em arquitetura hexagonal, você tá falando em arquitetura limpa, você tá falando em domain driven, você tá falando um monte de coisa legal. Show. Mano, você sabe, por exemplo, por que string é tratada como imutável numa linguagem como Java? Você consegue entender aquela maluquice que acontece no JavaScript lá, que você coloca null maior que undefined da true e null maior igual a undefined da true, null maior igual a undefined da false. Fala, caceta, velho. Então, É. onde que está o grande ponto? A gente precisa, né, as nossas, vamos dizer assim, a geração dos desenvolvedores, eles precisam tomar consciência de se instalar na realidade. Por quê, Gustavão? Aí é a minha visão, tá? Eu estava dando, inclusive, uma aula para os meus alunos na segunda-feira, a gente falou sobre isso. Todo mundo, em eras de rede social, o que se valoriza é o quanto você aparece, o quanto você se expõe, o quanto você gera de engajamento, mas pouco se fala do quanto você entrega silenciosamente, porque isso aí não dá holofote. Isso. E muitas vezes, Isso é verdade, tem muita coisa que os desenvolvedores que não têm holofote, que não postam muita coisa em rede social, enfim, eles acabam não tendo esse holofote, mas são desenvolvedores excelentes. São desenvolvedores que você olha ali e fala, cara, esses desenvolvedores são top. Eles passam por muita coisa no dia a dia e isso fica oculto. Ninguém fica sabendo. Realmente, isso é interessante. o nosso trabalho como desenvolvedor, ele é, vamos lá, isolado, ele é sozinho, você fica lá, né, solitário, e você está num trabalho de concentração pura, pura. Você, por exemplo, às vezes eu começo a trabalhar, eu tenho vendendo e colocar o celular na minha frente. Puta, velho, depois eu lembro, falo assim, por que eu fui colocar essa Fica bosta na minha frente toda que hora. fica toda hora apitando? Então eu venho aqui, É. pum, aí eu falo, esquece essa bosta aqui, põe aqui do lado, porque senão eu não vou conseguir trabalhar. Por quê? Porque a gente, obviamente, tem um trabalho intelectual que, se você não tiver focado, concentrado, cara, você se Ah, não perde tem muito como. rápido. Então, estudar é difícil? É difícil. Por quê? Porque você precisa ter um ambiente isolado, um ambiente silencioso, um ambiente concentrado. Cara, estudar algoritmos não é só fazer os exercícios do HackerRank, do Bcrowd, do LeetCode. Isso é fundamental. Uhum. Mas muitas vezes você tem que ter uma visão como o Cormen te passa, que é uma visão algébrica. Se você vai falar, por exemplo, de análise assintótica, você vai falar, eu estou falando de Clean Arc. Cara, você tem. Vamos pegar um exemplo do dia a dia. Se você perguntar, às vezes, para alguém que não entendeu a história toda, você vai fazer um percurso de matriz, linha coluna. Beleza, beleza. Pega uma matriz grande, 1000 por 1000. Preenche esse cara. Ele leva um tempo. Agora você vai inverter. Você não vai fazer linha coluna, você vai fazer coluna linha. Um cara 100% teórico vai falar assim, em termos de tempo assintótico, eles são exatamente iguais, porque ambos são algoritmos n ao quadrado. É ou não é? Uhum. Talvez a gente tenha falando grego aqui pra galera, tá? Mas, gente... Ah, não. O pessoal React já fechou a live. Já fechou a live. Entendeu? A galerinha do Puta não que precisa fazer a pariu. faculdade já foi pro Puta, os vinagre já. caras que não precisam de matemática, né? Outro dia eu vi um moço, eu não sei quem é, alguém
Caraca, mano. É, realmente, a gente tem muita gente que acredita que se você só fizer algum curso específico, já é o suficiente. Porque teve muita gente que entrou na área de desenvolvimento ali, na época da pandemia, que com curso realmente não precisava fazer faculdade, etc. Mas tem uma coisa que eles estão conversando aqui, que é sobre a base. Eu não sei o quanto você está entendendo isso, mas a estrutura de algoritmos ali, você saber sobre a complexidade de algoritmos, o Big O e etc. Isso vai te ajudar muito no seu dia a dia para resolver alguns problemas. Inclusive esse problema que ele falou aí da matriz, você ter que percorrer 1000 registros. Normalmente você não faz isso numa linguagem de programação. Eu nunca vi, tá? Se você já fez isso, anota aí, porque quando eu vi alguém fazendo isso, para mim isso é uma má prática. Você não traz 1000 registros de uma vez para colocar na memória, alocar na memória do seu sistema. A não ser que não tenha outra forma de fazer e seja obrigado a fazer isso. E mesmo assim, eu ainda pensaria em um cache da vida. Mas é interessante você entender as estruturas de dados, a base, para você conseguir saber como performar melhor o teu algoritmo. Então, isso que eles estão falando é muito importante e realmente essa galera de bootcamp, que só aprende em cursinho, que não tem uma base sólida, realmente não liga muito para isso e é um ponto muito importante para desenvolver sistema. Vamos continuar aqui. Quem me mandou, e eu falei, ai, gente, eu não sei se eu fico puto ou se eu fico triste. 3 mitos para você ser desenvolvedor. Você não precisa fazer faculdade, você não precisa saber matemática e tinha mais um outro. Não lembro qual era o terceiro. Sei lá, acho que você não precisa de inglês daqui a pouco, né? Mas assim, vou só concluir esse raciocínio e vou depois justificar. Bom, sobre o inglês, eu não necessariamente para você começar, eu não acho que você precise, tá? Eu fiquei muito tempo da minha carreira sem saber nada de inglês. É lógico que eu tive uma dificuldade muito maior, mas não é um critério obrigatório. Mas é sim importante que você saiba. Se você souber, é muito importante porque aí vai te ajudar bastante no dia a dia, até porque todas as linguagens de programação, a sintaxe, isso tudo é escrito em inglês. Então vai ser importante sim, tá? A questão da Tá. matemática. Se você faz linha, coluna e coluna, linha, se você medir tempo, você fala assim, cara, uma matriz grande, coluna, linha é mais lento do que linha, coluna. Por quê? Porque se você descer no nível da arquitetura da máquina, da organização interna da memória, você vai ver que a notação de matriz é só uma abstração. No fundo, sua matriz é um grande vetor. Uhum. E você vai trazendo blocos, porque quando você estuda sistemas operacionais lá na cadeira da universidade, você lembra no gerenciamento de memória de uma propriedade chamada propriedade da localidade referencial. Quando você traz memória, dados da memória RAM para o processador manipular, você está fazendo o quê? Você está trazendo da memória RAM, populando o cache para o processador acessar o cache. Beleza. Se você está pensando, então, que todas as colunas de uma linha estão contíguas, você vai trazer praticamente a linha inteira para o cache. Então é muito fácil você preencher uma linha inteira. Por quê? Porque está tudo ali muito próximo do processador. Ah, e o próximo elemento que não está no cache, você gera um page miss, que você faz a troca, você faz o swap in e o swap out. Isso é sistemas operacionais. Sim. Agora, se você está pensando em cada vez tratar um elemento de uma linha diferente, você está fazendo muito acesso à memória, muito acesso a cache. Ou seja, você está tendo muito page miss, ou page fault, vamos pensar assim. Por isso que o seu algoritmo fica lento. Só que, olha só que louco, olha só que louco. Mas isso no tutorial que eu assisti não falava isso. Exato, por quê? Porque esse é um assunto chato. Porque você está falando de algoritmo, você está falando de linguagem, você está falando de código, você está entrando em sistemas operacionais, você está indo no nível quase bits e bytes. Sim. Isso é importante. Você está criando uma base. Essa base é o que faz muitos desenvolvedores desistirem no começo ali, quando eles estão estudando lógica de programação, quando eles estão estudando estrutura de dados. Isso realmente faz muito desenvolvedor desistir. Muitas pessoas que pretendem ser desenvolvedores acabam desistindo. Aí acaba que tem esses bootcamp, etc. O cara nem aprende isso, aí já vai aprendendo um framework em JavaScript, um React, ou alguma coisa da vida ali. Uma linguagem de programação já, sem aprender estrutura de dados, sem aprender lógica de programação,
aí ele acaba ficando com a base comprometida. E realmente isso no dia a dia de trabalho faz diferença, tá? Então, se você tá me ouvindo aqui, vai correr atrás da base. Se você já é um desses desenvolvedores que acabou entrando pro bootcamp, que não fez faculdade, cara, corre atrás desse conhecimento. É muito importante você saber estrutura de dados, saber bem sobre algoritmos. Isso vai te abrir muito a sua mente para que você consiga programar um sistema melhor e você vai conseguir entender como que funciona a performance daquilo que tu está desenvolvendo, beleza? Então, bora lá. E para você compreender isso, leva tempo. Nossa senhora. Muito tempo. Muito tempo. Entende? E como que você encaixa esses pontos? Cara, debulhando esses livros clássicos, debulhando o Tannenbaum, o Tenenbaum, debulhando o Cormen, debulhando o Silberschatz, debulhando o Colores de sistemas distribuídos, porque hoje está super em moda você falar o Pressman de engenharia de software. Porque assim, engenharia de software, desculpa, não é só o Uncle Bob. Esses dias eu falei com uma pessoa, eu falei assim, cara, a próxima vez que você falar assim, eu sou um engenheiro de software, eu vou te mostrar esse livro aqui, eu vou falar assim, ó, se você fizer o que tem aqui, aí você fala que você é engenheiro de software. Cara, uma vez, é isso. Entendeu? Uma vez eu participei de um projeto que um cara queria fazer um módulo que gerava uma consulta, uma query, né? Ela era toda demorada e ele queria fazer um módulo que ficava em loop infinito enquanto a query executava. Aí a query executava, setava a variável do loop infinito lá e o loop, beleza. Falei, cara, você está fazendo isso preocupada. Você está consumindo recursos do seu processador. E se dá pau no meio da query? Como que você faz para liberar a interface? Não que isso aí vai dar jeito, cara. Falei, beleza. No dia seguinte... Não, hoje o hardware não falha, não. Não, hoje imagina, hoje hardware sobra, tá tudo virtualizado, Kubernetes, não sei o que, a gente bota lá 3 containers Docker lá e... Aí eu trouxe eu falei, ó... É interessante eles falarem sobre isso, porque realmente hoje em dia a preocupação com hardware é muito pequena. Você não se preocupa tanto com algumas coisas em memória que você está utilizando. Mas grandes sistemas ali que tem um recurso, acaba utilizando muito recurso de memória, tem um estudo sobre eles ali para você conseguir otimizar o algoritmo, tá? Normalmente não é bagunçado assim não. Pelo menos nas empresas que eu trabalhei não é tão bagunçado assim não, tá? Então acho que você consegue melhorar isso. E realmente, você entendendo ali os conceitos básicos, estrutura de dados, etc. Aí você vai entender um pouco como que você consegue alocar memória e etc. Acho que isso é bem importante, tá? Não descarto isso que eles estão falando, não. Acho que é importante, sim. Falei, ó, eu trouxe 3 livros de sistemas operacionais. O do Flynn, o do Tannenbaum e o do Silberschatz. Falei, ó, seguinte, esses 3 caras. Não sou eu que tô cada falando. um é um bagulho desse tamanho. Eu burro também, fui querer levar isso aqui na mochila atrás das costas, voltei para casa com dor, com dor por tudo. Mas eu precisava mostrar pro cara, e o cara era sênior, tá? Não é só o Clean Code. Engenharia de software tem algo muito mais ali. Não que eu seja contra o Clean Code. Já a Clean Arc é bem discutível. Porém, o Clean Code eu acho que é bem interessante, tá? O Uncle Bob ali tem umas ideias muito interessantes, que eu não concordo com todas, mas a grande maioria ali eu acho bem interessante, tá? E é isso, acho que o importante é a gente entender que quanto mais nós compreendemos a base de programação, e eu sempre falei isso, entender a base, entender o algoritmo, entender estrutura de dados, como é que funciona Big O, por exemplo, complexidade de algoritmos, acho que isso vai te ajudar muito no teu dia a dia. Eu te trouxe esse vídeo aqui porque eu acho que é importante você aprender sobre isso. O professor Isidro e o Gustavo ali, eles são professores de faculdade e estão ali no dia a dia acadêmico. E isso é muito importante. Então acho que é bem legal. Eu trabalho também no meio acadêmico, mas também estou ali no dia a dia, codando, vendo o quanto profissionais não estão tão bem formados assim. Se você quer realmente aprender, vale a pena seguir esses caras. Valeu, galera. Até o meu próximo vídeo.